Olá, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu peço perdão pelo barulho, porque os meus vizinhos estão conversando aqui e aí talvez apareça a voz deles, né? Mas hoje eu queria falar uma coisa com vocês. A maioria dos vídeos que eu faço aqui são inspirados no que Deus faz na minha vida. Então, se você se identifica, já curte, já compartilha. E eu tô com uma listinha aqui de coisas que Deus já fez para eu falar. E conforme o meu coração vai ficando à vontade, eu vou falando sobre essa questão. São muitas coisas que aconteceram, mas eu vou começar com um assunto que é um pouco até difícil das pessoas aceitarem, né? Que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus para as nossas vidas. Eu vivi e estou vivendo na pele a questão de fazer e ter a vontade de Deus na minha vida. E por que eu quis trazer esse assunto agora? Porque aconteceram algumas coisas aqui recentemente no salão, por isso eu estou gravando aqui. E o Senhor me trouxe à tona as coisas que eu já tinha pedido antes e foram se realizando. E aí eu vou escrevendo para falar depois. Eu não tenho um script, às vezes quando Deus fala, eu já ligo a câmera e já começo a falar. E às vezes tem todo um preparo. Dessa vez não tem preparo nenhum e vai ser literalmente o que Deus quiser falar. O título para esse vídeo que eu quero fazer é Esteja Pronto para a Vontade de Deus na sua vida. Basicamente é isso. E o que eu quero desenvolver aqui? Recentemente eu tive... eu queria fazer mudanças aqui no meu salão e eu chamei uma pessoa pra cá, né? Ficou tudo bem acertadinho, mas depois as coisas não deram certo e foi muito rápido. E o Senhor, Ele me fez lembrar das coisas que eu já tinha pedido para Ele. O salão vai fazer 1 ano e agora eu decidi colocar uma pessoa porque eu faço 2 coisas e às vezes eu não dou conta de fazer as 2 coisas no mesmo dia. Então eu chamei uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu, para quando eu estivesse fazendo uma coisa, essa pessoa conseguisse fazer no meu lugar. E basicamente deu errado, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, sem expor ninguém, sem falar mal de ninguém. Mesmo com todas as chateações que eu tive, eu ainda consegui tirar aprendizado sobre isso. Minha câmera está mexendo com. Consegui tirar aprendizado sobre isso. E eu queria falar com vocês. Eu estava orando, querendo a vontade de Deus. Eu pedi a Deus que fizesse a vontade dele. E literalmente ele fez a vontade dele. Eu precisava de mais dinheiro e na loucura, no desespero, eu agi, ainda eu orei, se foi uma vez ou 2, não esperei a resposta de Deus e já fui agindo. E aí, quando você está disposto a que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida, você tem que estar preparado para as coisas que Ele vai fazer. Então, quando Deus faz, mesmo que não seja da sua vontade, você precisa estar preparado para aquilo, porque foi você mesmo quem pediu a vontade de Deus. A maioria das vezes, falando da minha experiência, a maioria das vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. E aí que a gente entra em conflito, porque a vontade de Deus é perfeita, boa, perfeita e agradável. Mesmo com todas as coisas dando ruim, a vontade de Deus continua boa, perfeita e agradável para nós. Só que nós, como seres humanos, que ainda temos
vontades a ser supridas, carências, a gente sempre quer a nossa vontade, a gente nunca quer saber da vontade nem da pessoa que está com a gente e de Deus. A gente fala que quer a vontade de Deus, mas quando Deus faz a vontade dele, a gente não gosta. A verdade é essa, eu estou falando de mim mesma. E aí, essa questão toda, ela me chateou porque envolveu finança, né, e eu precisava muito. E Deus foi muito certeiro no que Ele quis falar comigo. E basicamente foi, já está tudo sob o meu controle. O seu salão já está sob o meu controle, as suas finanças também já estão sob o meu controle. Você deu o controle para mim, foi eu que dei o controle para ele. E ele fez literalmente a vontade dele. Eu não gostei, eu vou falar a verdade, eu não aceitei, porque era uma coisa que eu queria muito avançar, expandir, fazer coisas novas aqui. E basicamente Deus falou, não, agora não, eu não quero que faça mudança agora. Essa é a consequência de você entregar as suas coisas a Deus. É uma coisa maravilhosa, o cuidado de Deus, a misericórdia que Ele tem em cuidar das nossas coisas. E a gente precisa ter maturidade o suficiente para entender que quando Deus fizer a vontade dEle, basicamente sempre vai ser uma coisa que a gente não quer. Ou Ele vai pedir que a gente faça alguma coisa, ou Ele vai tirar ou colocar alguma coisa na nossa vida. E quando Ele tira alguma coisa da nossa vida, a gente sempre fica com aquela falta que queria muito aquilo. Mas Deus sabe o que vai dar lá na frente. E eu tirei essa conclusão com todas as chateações que eu tive. Foram muitas dores de cabeça, tá? Tomei calmante, foi só Deus. Mas quando você entrega literalmente o controle da sua vida para Deus, você precisa deixar Ele realmente controlar. Porque senão as coisas não fluem e as coisas ficam travadas. E é o que aconteceu. As coisas começaram a destravar na minha vida, financeiramente e também psicologicamente, depois desse acontecido, que eu já tive outro pensamento. E eu disse, realmente é bom mesmo que eu esteja no centro da vontade de Deus e que Ele faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E é isso. Sempre Deus vai estar trabalhando isso nos nossos corações, mesmo a gente estando 40 anos no Evangelho, 50 anos no Evangelho, começou agora, não importa, Deus sempre vai dar um jeito de fazer que a gente confie nele, que a gente entregue tudo para Ele. E tem base bíblica para isso, tem base bíblica para isso. Deus fala que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma, que Ele vai cuidar de tudo, que a gente precisa ser forte, que o mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo. Tudo isso já está na Bíblia, mas mesmo assim a gente ainda balança, porque é a nossa insegurança, a gente quer ter o controle das coisas, mas a gente na verdade nunca teve, porque sempre foi a vontade de Deus, o controle de Deus. E que você solte logo esse controle, para que você entenda que a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável. Mesmo que passe anos e você não entenda por que aquilo aconteceu. Eu fui uma coisa assim que consegui resolver, que a gente já conseguiu dar um jeito, mas da sua vida pode ser coisa muito mais séria, pode ser uma doença, pode ser morte, pode ser luto, pode ser desemprego, pode ser fome, pode ser miséria, pode ser tudo. E mesmo assim eu continuo falando a mesma coisa. Confie em Deus, confie no propósito, confie na vontade de Deus para a sua vida. Lá na frente você vai entender por que Ele está fazendo isso. E eu queria que vocês entendessem isso. Que bom que vocês estão aqui comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês possam levar esse ensinamento para a vida de vocês. Deixe que Deus faça a vontade dEle, mesmo que doa, mesmo que vocês não vão entender agora, mas vocês vão entender depois. E é isso que importa. Às vezes Deus não vai dar explicação das coisas que Ele está fazendo. E Ele é um Deus soberano, Ele não precisa da explicação do que Ele tem que fazer. Você só precisa pedir força e continuar. Continuar é o segredo para você ter foco nas coisas. E que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.